Voltei! Vamos ver se agora vai dar certo. Isso nunca aconteceu comigo. De eu não consegui chamar uma pessoa para fazer uma live comigo. Vamos ver o que vai acontecer. Flávia, cadê você? Parceira maravilhosa de trabalho. Vamos ver se eu consigo chamar ela agora. Pra gente começar esse papo, que vai ser um papo muito bom. Cadê Flavinha? Ah, certo. Oba! Conseguimos! Eu não estava conseguindo no computador. Ah, sim. Vamos lá. Deixa eu botar aqui meu fone, porque eu acho que fica melhor quando eu tô de fone. Tá. Olha, a gente pode usar filtro na live, Flávia. Presta atenção. Botei uma maquiagem, batom, filtro do Aí, Instagram, isso aí. para poder tirar a olheira do dia que foi punk aqui hoje. Como é que Exatamente. você tá? Tá Tudo, bem? tudo caminhando. E você? Domingo à noite. É assim que a gente marca live com gente que é Com mãe, tem um monte de filho. filho. Só depois que os mais novos dormem. Isso aí. Eu também botei a mais novinha para dormir e vim. Ó, queria te falar, primeiro de tudo, antes da gente entrar mesmo no assunto, que é o maior prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é Que você é meu. uma profissional que a gente adora trabalhar junto. É muito bom quando a gente acha profissionais que estão sintonizados assim com o que a gente acredita, né? Que é oferecer o melhor para as mulheres, né? Então a Sim. nossa troca, e a gente já fez tanto atendimento difícil, né? É. Tanto a história de amamentação que foi tão difícil de manejar, tão difícil de realmente dar todo o suporte que a mulher precisava. Mas Isso. com certeza as histórias aconteceram de uma forma positiva, o desfecho foi positivo, porque a gente conseguiu fazer um trabalho em conjunto, porque a gente se comunicou, se escutou, né? Hum, Porque não adianta só se comunicar também, precisa um profissional escutar o outro, né? Querer escutar e querer realmente trocar, né? Então seja muito exatamente. bem-vindo. Obrigada. Maior prazer estar aqui com vocês. Amo o Que trabalho de legal. vocês. Sou super fã. Adoro quando eu chego num parto e encontro com vocês. É Eu sei que bom, né? muito, muito bom. A gente sabe que é certeza, assim, de sempre essa mulher e essa família estarem muito empoderadas, com muita informação de qualidade, já muito preparadas por tudo que há de vir, né? A gente sabe que a amamentação nem sempre é fácil, não é um encaixe perfeito, isso na maioria das vezes não é a realidade da maioria das mulheres, mas a gente sabe que quando a gente tem apoio, quando a gente tem pessoas atualizadas e dispostas a lutar junto com essas mulheres por questões ali importantes para ela, que a gente tem muito mais chance de sucesso aí para essas duplas. Verdade, ó, tá um monte de gente babando seu ovo aqui, dizendo que você é maravilhosa, subindo um montão de Bom, comentário, dizendo que você é bom, super atenciosa, profissional, ética. que Então é bom para encorajar mais ainda para a gente seguir com as informações, né? Esse mês ainda você ainda vai fazer outra live com a gente, hein? isso. Tá Olha aí, ótimo. doutora Flávia sensacional, eu e minha esposa adoramos, maravilha, isso aí. Aqui, para a gente começar a entrar no assunto, assim, eu queria muito que você contasse para todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje, o que que você aprendeu na sua formação, né, de médica e depois, né, de pediatra, sobre amamentação e quando que você percebeu que você precisava se atualizar. Uhum. Então, na minha formação, eu vou falar um pouquinho aqui da minha formação, né? Eu fiz medicina na Universidade Gama Filho, depois eu me especializei em pediatria, fiz residência médica em pediatria pelo Pronto Baby, Hospital da Criança. Depois eu fui fazer residência de neonatologia na UF, aqui em Niterói, e, e fui trabalhar em UTI neonatal.
né? Então, eu fiquei como intensivista neonatal, eu não fazia consultório, minha vida era fazer UTI e sala de parto. Então, assim, minha formação como médica, o que eu aprendi de amamentação, eu tive, assim, grandes pessoas que me instruíram ali com relação à amamentação durante a minha formação, mas eu não tinha, de fato, uma formação rica e atualizada com relação à amamentação. Eu acho que eu estava pronta para apoiar pessoas que queriam amamentar. E, inclusive, na minha vida, eu vivia a amamentação dos meus 2 primeiros filhos de uma maneira, e estou vivendo a amamentação da minha terceira de outra. E foi exatamente nesse momento, no nascimento da minha terceira filha, que eu entendi que eu precisava de me atualizar, que o que eu sabia de amamentação não era o suficiente. Depois de ter vivido 2 desmames precoces com os meus 2 primeiros filhos, nas minhas amamentações, que eu julgava que tinham sido desmames em função do meu retorno ao trabalho, em função da minha baixa produção de leite, achava que o meu corpo não estava respondendo ao que eu precisava, e eu achava que a culpa era minha, por conta do meu retorno ao trabalho, por conta do meu corpo, eu não estava conseguindo amamentar os meus filhos. Mas eu usava chupeta, eu usava mamadeira, então, assim, eu não estava pronta para conseguir ter uma amamentação e manejar essa amamentação na minha vida pessoal, né? Então, quando nasceu a minha terceira filha, ela é alérgica alimentar múltipla, e eu me vi louca, precisando estudar muito sobre alergia alimentar, eu não fazia consultório ainda, e aí eu me vi louca, precisando estudar muito alergia alimentar. E claro que a gente descobriu o quê? Que o leite materno é importantíssimo na questão da tolerância aí da alergia alimentar. E eu achei que era uma urgência eu precisar amamentar ela, e eu não tinha chance de ter desmame precoce como eu tive com meus outros filhos. Então eu precisei estudar muito a amamentação, eu precisei me atualizar muito com relação à amamentação, e foi dessa maneira que eu me apaixonei ainda mais por tudo que eu já era apaixonada, e que hoje eu me sinto capaz de manejar a amamentação de maneira mais tranquila e de maneira mais segura, né? Tanto na minha vida quanto para a vida de todo mundo com quem eu lido aí hoje em dia. Então foi Mas nesse é momento. preciso muita humildade, né, para poder chegar nesse lugar, né? Porque o que a gente vê, assim, em vários profissionais é que tem um discurso, assim, de que sabe tudo, de que aprendeu tudo, de que não precisa, né? Que outros profissionais não sabem mais do que ele. Ou que a própria mulher, né, que está sentindo na pele, está falando preciso de ajuda, diz não, tá tudo certo, não precisa de ajuda. É um exemplo de muita humildade, né, que você está trazendo, assim. Humildade no sentido de você reconheceu, você viu que precisava mesmo mudar, né? Isso é muito incrível, né? Que pena que foi pela dor, assim, né? De ter visto a tua história dos primeiros filhos. Mas que legal que você conseguiu fazer, tá conseguindo fazer diferente na sua terceira filha, né? Isso. Bom, eu Ela fiquei precisa. pensando assim que uma sociedade que a gente vive, que as mulheres não amamentam, então a grande maioria das mulheres não amamenta, a gente não é acostumada a ver outras mulheres amamentando. A Isso. gente não escuta relatos de outras mulheres amamentando, né? A gente não tem essa vivência, acaba criando uma expectativa que esse processo todo é natural Sim. e a gente cria assim na nossa cabeça um cenário perfeito, né? Só que aí, quando a gente é confrontada, às vezes até já na maternidade, com situações difíceis na amamentação, geralmente acontece no primeiro dia mesmo que a gente chega em casa, né? Às vezes na descida do leite, né? Aí muitas mulheres já saem com uma prescrição, né, do pediatra, já da maternidade, de olha, tô passando essa fórmula aqui, mas é só em caso de emergência. É só uma fórmula SOS, né? Então, é aí que a gente acha que entra no tema mesmo, assim, de que você traz pra gente, que é a diferença de apoiar e manejar. Porque eu até gravei um stories hoje falando disso, assim, que apoiar, eu acho que todo mundo apoia, porque eu nunca vi nenhum profissional, não só pediatra, falando não amamente, amamentar é ruim. Não, que Uhum. isso, que bobeira. Nunca vi. Eu Uhum. vejo, na verdade, todos os profissionais falando, não, sim, a amamentação é muito boa, amamenta sim.
Pelo Só que a menos, questão é que não, né? no início, no início, bebê recém-nascido. É, é. Aí é outra história, realmente, bebê recém-nascido. Mas qual é a diferença, então, de apoiar e manejar? Então, eu acho que assim, apoiar a amamentação é aquele profissional que sabe da importância do leite materno, que sabe, como todo mundo, que o leite materno é muito importante, é um alimento maravilhoso, mas que de fato não sabe orientar a maneira como conduzir uma amamentação. Quando a gente pensa em amamentação, a gente pensa que isso pode ser um encaixe perfeito entre mãe e bebê. Quando não existe esse encaixe perfeito, que a maior parte das vezes não vai existir, o que a gente tem aí de questões para serem resolvidas? Quando, quando, quando essa dupla tem alguma questão, esse pediatra pode intervir de maneira que ele precise prescrever uma fórmula, mas como é que ele vai fazer com relação a essa fórmula? Ele vai orientar como essa fórmula vai precisar ser feita, ele vai orientar uma maneira mais segura dessa fórmula ser oferecida para essa criança, para que essa criança não tenha um risco de desmame precoce. Ele vai saber quantas vezes ele vai precisar avaliar essa criança, ou ele vai só marcar uma consulta daí a um mês. Ele vai acompanhar de perto como está o crescimento e desenvolvimento dessa criança, como está o ganho ponderal dessa criança. Ele vai entender quais são as demandas e a realidade da família dessa mulher, como essa mulher está conseguindo manejar isso tudo. Então, o apoio é o que essa mulher precisa da família, da rede de apoio, do marido, da mãe, da sogra, de uma babá, para outros filhos. O apoio, essa mulher precisa de quem não tem um treinamento especialização. Para mim, essa é a questão do apoio. O manejo é profissional que vai estar ali entendendo quais são as questões que essa mulher realmente vai precisar lidar com relação à amamentação. Se essa mulher está vivendo uma pojadura e está com a mama muito túrgida, está precisando manejar essa mama de alguma maneira, porque esse bebê não está conseguindo abocanhar, porque essa mama está muito túrgida e o bico não está flexível. Então, mas para isso, numa consulta, por exemplo, você precisa falar, bota aí, né? Bota aí no peito, vamos ver, vou te ajudar. E não só falar, vamos ver o ganho de peso, e se não está ganhando peso, ó, precisa de fórmula mesmo, né? E a gente precisa examinar a mama da mãe, a gente precisa avaliar uma mamada, a gente precisa avaliar a anatomia da boca do bebê, avaliar se tem questões de freio oral ou não. Então, a gente tem que saber manejar, tem que saber avaliar uma anquiloglossia, um freio labial superior, um freio lingual. A gente precisa avaliar como é que é o tônus desse bebê, como é que está a irritabilidade desse bebê. A gente precisa entender o que é fisiológico e o que é patológico para um bebê recém-nascido. Precisa saber lidar com as ansiedades dessa família, porque tem família que já está mais preparada e já entende o que é fisiológico para um bebê, né? O que é que um bebê precisa de colo, que um bebê, na maior parte das vezes, vai chorar. Eu ia te falar exatamente isso, Flávia. Olha só, eu ia te perguntar se faz parte do manejo de amamentação falar também do desenvolvimento do bebê. O que esperar desse bebê, né? Porque o que a gente vê muito na prática é que se o bebê acorda muitas vezes à noite chorando e ele tá só no peito, vamos botar assim entre aspas, aí todo mundo acha que é fome, né? Isso, Sempre fala que é fome. Então isso. faz parte, né, do manejo, contar para essa mãe o que que um bebê recém-nascido, como que ele se comporta, Isso. né? Exatamente. Saber o que esperar de um bebê recém-nascido, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar também com com a ansiedade dessa família, com essa mulher está vivendo uma privação de sono de maneira muito intensa. As emoções dessa mulher estão tá uma tempestade ali na vida dela, né? Na chegada de um bebê, nasce uma mãe, nasce uma família, nasce todo um contexto que essa mulher não estava habituada a viver ainda. Então, manejar a amamentação, além de toda a questão prática, também envolve as emoções dessa família, as emoções dessa mulher, os desejos, as expectativas com relação à amamentação que essa mulher também tem. Então, é muita coisa que a gente precisa saber e lidar na teoria e na prática também.
Agora, a gente só consegue ajudar dessa forma. Eu penso assim, ó, se a gente vai fazer uma escalada e eu que nunca fiz escalada, vou só com meu tênis de escalada e uma roupa de ginástica, eu chego até um ponto. E se Uhum. você, que é uma especialista em escalada, tem uma mochila cheiona de ferramentas, você vai conseguir subir muito mais alto nessa escalada, né? Vai conseguir ir nessa trilha. Eu fiquei pensando que uma pessoa que não, um profissional, qualquer um, né, que cuida na mulher nesse ciclo, né, gravídico puerperal aí, que vai passar por essa questão da mulher amamentando, se ele só tem uma ferramenta, que é a fórmula, é isso que ele vai oferecer, porque ele não Sim, sabe outra coisa, né? sim, Agora, sim. quando a gente vai estudando e se atualizando, a gente vai tendo muito mais ferramentas para nossa mochila, né? Isso. E aí, numa situação difícil, que acontece na grande maioria dos casos, isso também eu acho que é importante a gente deixar aqui registrado, né? Que a amamentação, ela não é alguma coisa assim natural, que o bebê nasce perfeito, sabendo mamar, e a mãe sabe amamentar, e o bebê vai lá, e não é só uma boquinha de peixinho, né? Tem que ficar bem aberta, é muito mais do que isso. Você falou aí dos freios, por exemplo. Esse mês aqui no Farda a gente vai fazer uma live só para falar sobre freio, porque é outro tema aí para a gente explorar bastante, né? Os profissionais precisam mesmo se atualizar com relação a isso, porque o que mais a gente tem visto é freio, né? Na maioria dos atendimentos que a gente Sim. faz, a gente avalia e tem É. alguma coisa do freio. Mas aí o que eu até me perdi. Bom, das ferramentas, né? Então, na verdade, você adquiriu muito mais ferramentas para poder ajudar as famílias, né? Porque antes você não tinha tanta ferramenta assim para ajudar. Oi, Tiane, eu não ouvi a pergunta. Eu estava falando das ferramentas, assim, que Sim. antes, quando você não está atualizado, você acaba não tendo ferramentas, né, para oferecer para as famílias. Mas que depois que você se atualiza, você tem uma mochilinha com muito mais ferramentas. Então, aconteceu que agora você tem muito mais ferramentas para oferecer, né? Isso. Sim. E, Tá assim, bom. na prática, o que mudou no seu atendimento? As consultas ficaram maiores, ficaram mais frequentes? A sua escuta com relação à mãe mudou? O que que mudou na prática? Minhas consultas são super longas, exatamente porque eu acho que assim eu preciso passar muita informação à família. Por mais que eu entregue um material escrito muito grande, a gente precisa falar, ela precisa entender de fato o que um bebê recém-nascido demanda, o que, que a gente precisa esperar de um bebê recém-nascido, e eu preciso do feedback dessa família. Eu preciso entender que eu vou passar toda a informação, mas que eu vou precisar de um retorno, porque eu vou passar para eles o que geralmente acontece com o bebê, o que pode acontecer com o bebê, o que vai acontecer no dia a dia, na casa dessa família, como esse bebê vai se comportar, como essa mãe vai lidar com relação à amamentação, e isso é um feedback deles. Então, a gente tem que estar em constante contato. Não basta só a gente estar em contato ali naquele momento pontual. É como se eu estivesse tirando um retrato daquele momento que eu estou atendendo o bebê, Aham. né? Eu vou lá, tiro um retrato, faço uma filmagem daquele momento. Mas às 24 horas por dia, quem está ali com esse bebê, vivendo, entendendo como é que está a demanda, como é que está a amamentação, é essa família. Então, eu vou precisar desse retorno da família. A gente vai precisar estar em constante contato. Então, realmente, assim, não adianta ter uma consulta de 20 minutos, uma consulta de meia hora, porque a gente não vai conseguir trocar adequadamente o que a gente precisa para essa família estar preparada para conseguir lidar com as questões da amamentação e para conseguir lidar com as questões aí que envolvem os dados com os bebês, principalmente os bebês recém-nascidos, né? Que é tudo muito novo ainda para essa família. E eu acho que, assim, muito importante é todo o trabalho que essas grávidas vêm fazendo durante a gestação, né? Tudo que essas famílias grávidas precisam trabalhar, porque elas já vêm muito mais preparadas para todo o contexto, tanto da amamentação quanto dos cuidados com o bebê. Elas já vêm muito mais preparadas para o que as esperam.
Porque muitas vezes o que acontece é que a nossa expectativa é muito diferente do que é a realidade. Então, essas pessoas às vezes ficam muito preocupadas em fazer um quarto muito lindo, ter um berço, o berço mais atual, mais bonitinho, de botar almofadas no berço, de fazer um quarto. Gastam muito dinheiro e gastam muito tempo com essas questões, quando, na verdade, na realidade, esse bebê vai querer ficar conectado à mãe, vai querer ficar no colo da mãe, vai querer dormir junto com a mãe. Então, entenda qual é a realidade desse bebê e tentar adequar com relação às expectativas dessa família para esse novo nascimento, né? A gente fala muito no fardo, né? Porque tem muitos mitos a respeito de como se preparar para a amamentação. Eu quero amamentar, então eu vou me preparar para a amamentação. Aí compra almofada de amamentação, rolinho, aí compra um montão de coisa, aí compra bomba, compra mamadeira, compra chupeta, compra esterilizador de mamadeira e faz aquele enxoval gigantesco, né? Se preparando para a amamentação. E o que a gente fala é assim, aí passa a bucha, passa um monte de coisa no peito, a gente fala assim, a única forma de se preparar para a amamentação é se informar, né? A informação é a preparação. Então, se tiver que investir em alguma coisa para porque você quer amamentar, invista num bom curso de preparação para amamentação, tenha um telefone de uma consultora, saiba quem vai ser a pediatra, né? Isso. Porque isso é muito frequente, assim, da gente ver acontecendo mesmo, né? Olha, eu me preparei tanto e agora eu tô aqui sem saber o que fazer. Isso. Muitas vezes o que acontece é que as mulheres acabam se preparando muito para o parto, né? Que é o que elas veem ali mais próximo. Qual é o Verdade. próximo evento depois que o bebê está na barriga? Esse bebê nascendo. Então, elas acabam se preparando muito para o nascimento desse bebê. E depois que esse bebê está nos braços dela, e aí? Como é que faz? Esse é o próximo passo, mas eu não me preparei para esse próximo passo. Então, existe muito essa questão. Eu acho que é por isso que é muito importante a gente ter uma consulta pré-natal pediátrica, essas mulheres conseguirem estarem em contato com cursos, com livros de atualização, com muitas questões aí que envolvem tudo aí da maternidade, e não só essas mulheres, né? Na verdade, as famílias. Então, nas minhas consultas de Sim. pré-natal pediátrico, eu geralmente falo para a mãe, né, que é geralmente quem me procura, que pode estar na consulta quem ela desejar, quem vai estar em contato aí com as crianças com os bebês nos primeiros cuidados, porque muitas vezes acontece das famílias quererem passar muito da cultura delas, da vivência delas com relação à maternidade, e a gente sabe que muita coisa mudou, então é importante essas pessoas entenderem e ouvirem de um profissional o que é possível, o que a gente pode fazer, o que essa mulher pode deixar acontecer, né, na vida dela, porque muitas vezes os pitacos são muito grandes e isso fragiliza. Quando a gente está muito cheio de informação atualizada, a gente consegue botar um filtro com relação a esses pitacos e entender melhor a força do nosso corpo. A gente consegue se entregar melhor para a maternidade e para a amamentação. Sim. Agora, quais as situações assim mais frequentes que você costuma manejar nas suas consultas? Olha, anquiloglosia, muitas, Muito, é. freios orais, freios linguais, freios labiais superiores, mastite, obstrução de ductos, bebês que foram internados em UTI e essas mães não tiveram um manejo adequado das mamas. Esses bebês recebem, na maior parte das vezes, nas UTIs, recebem fórmula no início podem receber por sondinha, depois eles vão receber por chuca, né? É triste, é uma realidade que mas assim, é muito difícil a gente ter uma UTI que esses bebês recebam o leite, seja materno, ordenhado ou fórmula, por copinho, para que a gente consiga proteger essa amamentação, se for o desejo dessa mãe, para quando esse bebê puder ter contato com o seio materno. Então, a gente tem que lidar com Cirurgia relação mamária, você pega muito também? É muita cirurgia frequente? mamária. Muita cirurgia Muito. mamária. Essas mulheres podem ter problema de produção, de injeção de leite. É,
Ai, Você viu demais. que hoje uma mulher fez uma postagem no Instagram e marcou a gente? Acabei de Sim, lembrar, porque ela tem uma redução mamária, né? isso. Isso aí, E a foi Juliana. muito legal, porque ela estava comemorando e eu lembro, deixa eu lembrar a frase que ela escreveu assim, que ela aprendeu que a amamentação mista também é amamentação. E ela estava Sim, muito feliz de ter chegado até os 6 meses com a amamentação dela, né? Que ela estava orgulhosa, né? De ter sim. conseguido o máximo potencial do corpo dela. Eu achei muito legal. Ela me marcou e te marcou, né? Foi Foi, muito legal. foi. E foi um É uma caso história. difícil, né? Foi, é uma história de uma vitória muito grande dessa mulher que já tinha tido uma primeira filha, que não tinha conseguido amamentar, né? Ela já tinha essa redução antes da primeira filha. Ela tem uma cirurgia que mexeu muito com a mama dela, então ela tem uma Muito. produção alterada de leite, mas ela tem um desejo muito grande de amamentar e de poder fornecer para ela leite materno, seja na quantidade que for. Ela tem desejo de oferecer o leite materno porque ela sabe dos benefícios desse alimento para a vida da sua filha. Então, ela Sim, estudou, ela se preparou, ela se cercou de profissionais que pudessem estar ali realmente, de fato, verdade. ajudando e manejando essa amamentação. Hoje ela está comemorando 6 meses de amamentação mista, mas de amamentação e está aí pronta para Isso, viver isso longos aí. outros meses de E aí, amamentação. eu acho que com essa história, inclusive, a gente pode falar um pouco sobre o que é sucesso na amamentação, né? Porque acontece assim, o que eu vejo acontecendo, veja se é isso que você enxerga também. Então, teve uma época que a gente parou de amamentar e passou direto para a fórmula. E aí, muita gente, a gente, né, quando criança, passou por essa época aí dessa fórmula em exagero para todo mundo e não precisava amamentar, porque o leite era muito parecido, leite de vaca, tudo bem. Beleza. Aí agora a gente está retornando, assim, estendendo na questão da informação com a amamentação. A gente tem mais profissionais que estão se atualizando. Estamos devagarinho, mas estamos alcançando mais gente, cada vez mais. Só que aí, às vezes, vem um discurso de que só serve se for amamentação exclusiva. Só é sucesso se for amamentação exclusiva até 6 meses e se amamentar até 2 anos. E isso é um discurso que no fardo a gente tenta desconstruir todo dia. Na verdade, tudo que traz culpa para a mulher, a gente tenta desconstruir. Porque a gente quer tirar essa fala de que nasce uma mãe e nasce a culpa junto, né? Na verdade, nasce a mãe, nasce a mãe. Nasce o bebê e nasce a mãe. Essa mãe vai fazer o melhor que pode. E aí, algumas mulheres, quando passam por uma situação de precisar de uma fórmula, acabam achando que não estão tendo sucesso na amamentação, né? Você, por ser uma pediatra humanizada, quer dizer, né, humanizada, atualizada, eu nem gosto desse nome humanizada, mas atualizada, né, que está disposta a oferecer muitas ferramentas para proteger essa amamentação, quer dizer que você não passa fórmula? De maneira nenhuma. O que a gente precisa é sempre proteger a saúde e a nutrição dessa criança. Por muitas vezes a gente vai sim precisar usar fórmula. A gente tem que estar sempre atento que o foco é a saúde e o bem-estar da dupla, da mãe e do bebê. Muitas vezes essa mulher ainda, ela tem o desejo de amamentar, mas ela ainda não consegue amamentar. A gente ainda não conseguiu uma pega adequada, a gente ainda não conseguiu estabelecer essa amamentação. Então, se essa mulher, porventura, tiver uma produção ainda hipoestimulada, em função desse bebê ter vivido dias na UTI, essa mama não ter sido estimulada. Ih, será que a Flávia caiu? Cortou para mim. Vocês estão escutando? Dá um feedback aí para mim. Foi a Flávia que caiu ou fui eu? Tem muita pergunta aqui para responder. Cadê você, Flavinha? Vamos ver se ela vai voltar. Ih, gente, a Flávia caiu. Então deixa eu chamar ela aqui de novo. Peraí, a internet dela já estava indo e voltando mesmo, né? Mas agora ela caiu. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Enquanto isso, queria dizer para vocês que aqui no Fardo a gente tem curso de preparação para amamentação, viu?
A gente tem curso de preparação para amamentação e a gente tem curso também de primeiros cuidados com recém-nascido, que ajuda muito nessa expectativa que a gente tem sobre a amamentação, sabe? Porque senão a gente fica sem saber o que, que é o comportamento do bebê, o que, que realmente é normal, o que não é, e fica só pelo que outras pessoas vão falando para a gente das suas experiências, né? E nem sempre é isso que acontece. Opa, achei ela, vou adicionar. E a Flávia estava dizendo pra gente, então, que não é porque ela é uma profissional super atualizada e que a gente trabalha junto. Eu tô retornando tua fala aqui, Flavinha, ó. Ah, Que quer dizer que ela não receita fórmula. Na verdade, o que às vezes eu fico assustada é que algumas mulheres ficaram com uma ideia tão fixada de que a amamentação só é boa se for exclusiva, só é sucesso se for exclusivo, que às vezes eu chego na casa assim das mulheres para fazer a consultoria, eu fico assustada porque eu vejo um bebê desnutrido, isso, né? E que isso isso. pode influenciar diretamente no desenvolvimento dele, né? E não é isso que a gente quer. Não é uma amamentação a todo custo. Um bebê que está Não. precisando de um volume maior de leite não receber porque tem que ser amamentação exclusiva, né? Não, não é radicalismo, né? É, a gente precisa, então, assim, se a gente avalia que a gente ainda não tem uma conexão adequada, a gente ainda não tem uma pega ajustada, se esse bebê, porventura, não consegue extrair o leite dessa mama, a gente vai ter que oferecer o leite de alguma outra maneira. Então, a gente pode tentar ordenhar esse leite da mama dessa mulher e tentar fazer esse leite ordenhado de maneira segura. Existem maneiras seguras para a gente tentar oferecer que não causem confusão de bico, que não coloquem em risco a amamentação dessa mulher, né, dessa dupla. Ou então, se porventura a gente não conseguir fazer ordenha, porque essa mulher ainda não tem uma produção ajustada à demanda do bebê, porque essa mama não foi estimulada desde o início, esse bebê ficou na UTI, essa mama não tinha sido estimulada, ou porque essa mama não foi estimulada porque não estava com uma pega adequada ainda. Então, esse bebê ainda não conseguiu sugar como ele precisaria, esse organismo ainda não entendeu que precisa produzir como realmente esse bebê está precisando mamar. Ou porque essa mulher tem uma cirurgia redutora, ou porque essa mulher tem uma cirurgia, botou silicone e mexeu ali de alguma maneira. A gente vê que o silicone ele não interfere tanto quanto as cirurgias redutoras, mas eles também Isso. podem interferir na Sim. questão tanto dos ductos quanto das glândulas, dependendo da posição que ele foi colocado. Então, de alguma maneira que a gente precisa oferecer o leite para o bebê, a gente pode sim oferecer a fórmula, a gente só tem que ter o cuidado da maneira que essa fórmula vai ser oferecida. Então, se a gente não pode oferecer o leite materno pela amamentação ou o leite materno ordenhado, a fórmula vai ser sim a nossa escolha. E a gente vai fazer ela de maneira segura para que a gente não esteja aí atrapalhando essa amamentação, que a gente vai estar trabalhando em cima dela. E a gente tem que ter o foco de que a gente precisa que esse bebê esteja nutrido. Né? Esse é o nosso foco, que essa Isso. dupla esteja em segurança, tanto a mãe quanto o Isso bebê. aí. Isso aí. Agora, tem várias perguntas aqui no chat. Depois eu vou dar uma passadinha nas perguntas, porque tem um monte mesmo. Mas eu acho que Tá. vale a pena a gente continuar assim no sentido que a gente estava falando. Eu queria te perguntar mais uma coisa, né? Para a gente definir aqui, então, para as pessoas, o que que é sucesso na amamentação? Eu acho que sucesso na amamentação, assim, quando a gente pensa nas recomendações das organizações de saúde, o que seria sucesso na cabeça dessas pessoas, né? Seria uma mulher poder amamentar o seu filho por 6 meses de maneira exclusiva e continuar amamentando por 2 anos ou mais. Isso, na cabeça da maioria, vai ser o sucesso. Vai ser, talvez, a expectativa de muitas mulheres, né? Mas o que a gente tem que entender é que a nossa realidade, a realidade da maioria das mulheres, não cabe dentro dessa expectativa. Por quê? Porque essas mulheres, na maior parte das vezes, precisam voltar a trabalhar antes de 6 meses de vida desses bebês. Muitas vezes essas mulheres não vão ter licença maternidade. Muitas vezes essas mulheres não vão ter nos seus locais de trabalho
horário para conseguir parar e fazer ordenha, não vão conseguir um local adequado para fazer ordenha, não vão conseguir um local para elas poderem armazenar o leite materno. Então, por mais que existam maneiras seguras dessa mulher poder voltar a trabalhar e a gente conseguir manter esse bebê sendo alimentado com o leite materno, muitas vezes isso não é possível por conta da realidade do trabalho dessas mulheres, né? Então, amamentar com sucesso, eu acho que amamentar dentro das possibilidades de cada uma, dentro das expectativas de cada uma, né? E muitas vezes essas expectativas acabam sendo aumentadas. Essas mulheres que desejavam amamentar por 6 meses, elas colocam ali na cabeça, eu quero amamentar por 6 meses. Esse é o meu foco. Chega a 6 meses, elas dobram a meta e dobram a meta de novo. Então, na verdade, eu acho que o sucesso da amamentação está dentro de cada mulher, dentro do que essa mulher tem de possibilidades reais na vida dela e dentro das expectativas que realmente ela tem com relação à amamentação. Sim. E você sabe, às vezes a gente tem algumas falas ou algumas práticas assim com as mulheres, e eu lido aqui no Fardo, né? A gente lida com muitas mulheres e ao mesmo tempo, porque a gente faz grandes encontros com elas, né? Então a gente se cuida muito no tipo de coisa que a gente fala, porque às vezes a gente vai elogiar uma mulher e a gente está culpabilizando a outra por conta disso, né? Então, se a gente, por exemplo, fica dando parabéns porque a amamentação foi exclusiva, né? Ou um papel, um certificado de que essa mulher, parabéns, uma amamentação exclusiva, ganhou uma medalha de ouro, sei lá. Aí a gente reforça essa coisa de que então o sucesso é amamentar exclusivamente. As mulheres que não amamentam exclusivamente acham então minha amamentação não valeu, né? E Isso, na verdade valeu muito. sim, Se eu fosse definir assim, sucesso em amamentação, seria, primeiro de tudo, validar o discurso da mulher e o desejo dela com relação àquela amamentação. Depois, trazer para ela quais são todas as possibilidades dentro da realidade dela. E a gente isso, entender que a gente chega no sucesso quando a gente atinge o máximo potencial daquela mulher. isso. Daquela, porque ela vai ser muito diferente de uma outra. Inclusive, uma amamentação de um filho pode ser muito diferente de outro filho, né? É, Porque eu fiquei pensando assim, eu já atendi mulheres que falaram para mim, Camila, eu só quero amamentar até 6 meses, eu vou ficar muito satisfeita de chegar até 6 meses. E tem umas que dobram a meta, mas tem outras que seguem firme e falam, eu tô satisfeita, eu amamentei até 6 meses, para mim tá bom. Então, para isso, aquela mulher, foi sucesso. Foi isso, sucesso, porque ela atingiu o máximo potencial dela, ela foi até onde ela quis, né? Se não chega uma isso. vozinha assim por trás e fala, ai, mas 6 meses é um bebezinho ainda e você vai deixar de amamentar. Poxa, gente, a mulher precisa ser considerada, né? Não é só um bebê que tá ali, tem uma pessoa, tem uma mulher ali, né? Isso. O que eu vejo muito, isso é com relação às mulheres que amamentam filhos alérgicos, né? Porque quando a gente tem a questão da alergia alimentar e essa criança reage via leite materno, a mulher precisa fazer uma dieta de exclusão do alimento que o bebê for alérgico, né? Então, assim, eu vivo isso na pele. E eu acho que assim, isso foi importante eu ter essa vivência na minha vida para que eu consiga entender exatamente o que essas mulheres passam. Porque não é fácil. Quando você sente que você não pode... A comida, ela é muito cultural, ela é muito social. Então, quando você não pode viver aquilo de alguma maneira, é como se você estivesse sendo excluído dessas situações. Você está num churrasco, mas você não pode comer junto com as pessoas. Você vai num restaurante, mas você não pode comer naquele restaurante. Você tem que levar a sua marmitinha. Então, só essa mulher sabe o sacrifício que ela está passando, todas as questões emocionais Exatamente. que estão envolvidas nessa amamentação. Então, se essa mulher decide, por fim, parar de amamentar com 6 meses, com um ano, que for, foi muito sucesso para essa mulher ter conseguido passar por isso. Porque, além de todas as questões de manejo de amamentação que a gente vai precisar, eu acho que essas mulheres também precisam de um apoio emocional muito grande. A amamentação não Totalmente. é só uma questão física, tem muita, Isso. muita coisa emocional envolvida, Sim. né? Na verdade, eu acho que o principal de tudo está aqui, dentro da cabecinha da mulher.
Sim, e aí eu não sei se você sente isso, mas quando eu atendo uma mulher que, por exemplo, tem você, que vai ter você como pediatra, o bebê vai ser atendido por você depois, eu fico um pouco mais tranquila na consulta, porque a gente vai conseguir fazer essa comunicação entre a gente, dizer assim, olha, Flávia, acabei de atender a fulana e falei sobre esses aspectos. Eu acho que ainda dá para falar um pouco mais disso aqui. E aí você vai na consulta com ela e fala um pouco mais daquele assunto e me liga, né? Olha, agora eu atendi aquele caso. E a gente conseguiu entrar aqui. Talvez se você abordar mais um pouco esse tema, seria o que ela esteja precisando no momento, né? E a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto, né? Que é um trabalho em conjunto que beneficia muito essa história, muito essa mulher e o psicológico dela, né? Eu lembro de um caso que a gente acompanhou juntas, que a gente estava comentando que não era o primeiro filho dela, que ela tinha um outro filho que ainda era pequeno. E que isso influenciava diretamente na disponibilidade que ela tinha para aquele bebê, né? Que era um bebê que tinha um monte de demandas, já tinha de um recém-nascido, mas tinha outros montes de demandas. Como que a gente ia poder passar um protocolo, por exemplo, para ela seguir, que seria viável? Porque não adianta a gente ter um protocolo igual para cada caso se a gente Uhum, não individualiza o atendimento e olha para a realidade dela. uhum, uhum. Então, nós traçamos estratégias, mas a gente tem que tentar entender o que cabe dentro da realidade dessa mulher. E a gente tem que deixar ela tranquila e segura para que ela consiga mostrar para a gente o que ela é capaz de fazer. Não adianta ser nós meros prescritores e essa família não conseguir dar tudo aquilo que a gente está falando para ela. Por isso é importante esse feedback. O que a gente consegue ter como orientação e o que essa família está conseguindo fazer ali de fato no seu dia a dia. Né? Isso é importante para a gente fazer nos ajustes. Eu sempre falo com as famílias. O que a gente está falando aqui é o ideal. Vamos tentar trabalhar dentro disso. Não conseguimos trabalhar dessa maneira, me manda um feedback. A gente vai ajustando tudo que a gente pode, Isso. tudo que a gente consegue dentro da sua realidade e dentro das suas expectativas, né? Isso aí. Olha, a gente está com muita gente querida aqui nessa live, viu? Primeiro vou agradecer o apoio aí das minhas queridas que trabalham comigo, a Fernanda e a Tamara, que estão respondendo vários comentários que eu não estou conseguindo responder. Isso é o maravilhoso de trabalhar com mais pessoas, né? E também receber esse suporte de trabalho. Queria agradecer também Fernanda Catarino, que está aqui, que é uma outra pediatra aqui de Niterói, que a gente vai fazer uma live com ela também. Luísa Paz, que está aqui com a gente, nutricionista maravilhosa. A gente teve a oportunidade de acompanhar ela no terceiro parto. Ela já está falando de quarto filho. Está falando, ai meu Deus, será que eu vou ter o quarto filho ou não? E tem muita gente querida, a Leila também, que está recebendo maior apoio aqui com as perguntas. Ela perguntou se depois de 3 meses sem amamentar, se ela consegue voltar. E a Tamara e a Fernanda falaram para procurar o fardo. E eu queria ressaltar aqui que a gente tem um projeto no Fardo de Ternura, que é o Pretas Presente, que ele possibilita a entrada de mulheres negras em todos os serviços que a gente oferece. Então, se você é uma mulher negra, está aqui na live hoje, ou conhece uma mulher negra que está grávida ou está com um bebê pequeno, fala com a gente, porque tem curso de preparação para amamentação, tem curso de primeiros cuidados com o recém-nascido, tem consultoria, tem serviço de doulagem, tem grupo de apoio ao pós-parto, tem tudo isso disponível para essas mulheres. Então, vocês são super bem-vindas. E quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho também é só chamar. Segue a Flávia, porque ela não é muito de Instagram, não, mas a gente está convidando ela a ser mais das redes sociais. Não, eu né? amo essa troca de Instagram, mas eu não estou conseguindo nesse momento, em função dos filhos, em função do trabalho, exatamente pelo fato de eu precisar dar um apoio muito grande para as famílias que eu acompanho. Eu não estou tendo tempo para conseguir trocar aqui no Instagram como eu gostaria. Mas eu sei que as coisas vão se encaixando e com o tempo eu vou conseguindo voltar a fazer o trabalho que eu quero fazer aqui no Instagram também. Isso aí. A gente vai aos pouquinhos, é muita demanda, né? Muito mais no isolamento social, a gente tem rede de apoio com as crianças, né? Mó loucura trabalhar
com as crianças 24 horas em casa. Como é que você se sente, Flávia, assim, nessa troca com outros profissionais? Assim, você acha que mudou o seu olhar ou você sempre foi uma pessoa aberta mesmo? Porque o que a gente Sempre, vê é que a gente, enquanto consultora, sempre foi. Ah, então isso sempre. também é da pessoa, né? Porque às vezes a gente passa a mensagem para algum profissional e a gente não recebe um feedback legal, sabe? A gente recebe assim, ok, tá bom, aham. E não tem uma abertura Uhum, de diálogo, sabe? E tem outros profissionais que não, que perguntam, mas o que que você achou? O que que você avaliou? O que que você... Ou então, uhum, o que que você acha que eu faço aqui? Se botando no uhum, lugar de humildade mesmo, né? De falar, caramba, vou ver o que que ela faria nesse caso para ver se eu também uhum, posso fazer assim, né? Se eu uhum, aprendo um pouco, né? Como é que você se uhum. sente nessa troca? Não, eu acho que é sempre muito rico. É sempre muito rica a troca que a gente tem. Consultora de amamentação, odontopediatra, osteopata, psicólogos. A gente precisa estar envolvido aí com uma rede muito grande, porque cada um tem um olhar, cada um vai somando naquele olhar para aquela dupla, para aquela nova família. E quando a gente vê pessoas com experiências diferentes, com manejos diferentes, isso sempre tem uma soma para a gente. Eu acho que a família só tem a ganhar quando esses profissionais conseguem ter uma troca. Então, muitas vezes a gente acaba criando grupos entre todos nós. Muitas vezes dois de nós nos falamos. Muitas vezes fazemos grupos entre todos nós para que todo mundo fale junto, para que todo mundo consiga trocar junto ali sobre aquela dupla, porque realmente a gente tem muito, muito a ganhar com essa troca que a gente faz aí depois dos atendimentos e durante o atendimento com essas questões. Isso aí. E assim, isso faz diferença para você se a pessoa é mesmo da área médica, né? É considerado profissional da área médica ou não? Porque assim, ó, eu não sei se todo mundo sabe, mas para ser consultora de amamentação, não necessariamente você precisa ter alguma formação dentro da área da saúde, né? A área médica não, dentro da área da saúde, né? Então, Uhum, não precisa ser fonoaudiólogo para ser consultora. Fonoaudiólogo pode ser consultora também, né? Mas não uhum. precisa necessariamente. Então, tem muitas pessoas, inclusive no Fardo, que não são da área da saúde e que trabalham como uma consultoria de amamentação. Você acha que Uhum. tem diferença? Não, não vejo diferença. Na verdade, assim, eu amo trabalhar com vocês. É sempre uma experiência muito rica. É sempre um olhar muito, muito enriquecedor o que vocês têm com relação a essas famílias, o trabalho que vocês fazem com essas famílias, essa questão acolhedora, essa questão de olhar pelo lado emocional, essa questão de você conseguir olhar a mulher como um todo, né? E não olhar só aquele bebê, só aquela pega, só aquelas questões ali de ajuste de boquinha com mama. Então, para mim, é sempre muito rico trabalhar com vocês. E realmente, assim, eu antes de saber que vocês não eram profissionais da saúde, eu já amava trabalhar com vocês e realmente nunca senti diferença em saber que vocês eram ou não ali profissionais da saúde. Eu não sabia, passei a saber depois e fiquei até impressionada, porque o tanto que vocês têm a somar com as duplas, o tanto que eu aprendo com vocês também no dia a dia, nos cuidados com as nossas duplas, com os nossos bebês, com as nossas mães. Realmente vocês, assim, são maravilhosas. Ah, Flávia, diz que você vai ter o quarto filho pra gente ser sua doula. Nossa! Olha, Não, não, eu pelo falei amor de isso, Deus, se for. Não, não, não. Eu não, falo eu isso, mas falei depois eu me arrependo. Eu não sei se foi com a Tamara que eu cheguei a falar isso. Eu falei assim, gente, eu acho que se eu acho não, eu tenho certeza que se eu conhecesse vocês, tudo teria sido diferente na minha vida. Mas eu acho que a gente, quando conhece pessoas assim, a gente consegue ressignificar as nossas histórias, sabendo orientar melhor, sabendo passar informação de mais qualidade, mais atualizada para outras pessoas, para poder viver ali o que a gente deixou de viver, mas conseguir passar para que outras pessoas consigam viver isso da melhor maneira possível, né? E a gente vai também alimentando essa vontade de estar junto, de receber esse cuidado quando a gente passa esse cuidado para as outras mulheres, né? Não É. precisa ter outro filho para receber esse cuidado, né? A gente se sente cuidada também
na parte profissional, né? Porque é tão prazeroso trabalhar com gente que troca de verdade, que está te escutando, né? O seu olhar também é importante. E a gente vê um resultado tão lindo nas mulheres se sentindo de verdade acolhidas e escutadas, que a gente não precisa ter mais filho para poder se sentir assim, né? É. Alimentada nesse sentido do cuidado, né? Só uma brincadeira mesmo, porque, meu Deus, eu não tenho três da minha barriga, eu tenho duas, mas eu tenho meu enteado também, então são três. E é muita loucura. Desejar o quarto para você assim, não. É só se você Ah, quiser mesmo, né? Tem que vir de você e não do outro, né? é. Não, seria Ai, maravilhoso ter o acompanhamento de vocês. Com certeza seria muito rico. Mas o quarto tá passando. eu também. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque tá acabando, tá já no finalzinho. Grazi falando que elas trabalham com amor, esse é o segredo. A Tamara dizendo que você é amor purinho. A Mara é Ah, muito querida. gente, meu, muito demais. O negócio aqui vai travando às vezes. Ai, não consigo ver muitos comentários, não. Mas, bom, eu acho que é a hora. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, faça agora. A gente vai ter ainda 5 lives esse mês. Vou falando enquanto vão aparecendo as perguntas. A gente vai falar sobre parto real na quarentena. A gente vai falar sobre freios, anquiloglossia. Vai ser bem legal esse. Vai falar sobre a validação do discurso materno com você, né, Flávia? Que é um pouquinho do assunto que a gente falou aqui hoje e que é super importante, que a gente vê um monte de Isso. profissional não acreditando, não validando o que a mãe traz, né, o que a mulher traz ali daquela experiência. Sim, vai ter mais uma live com ela. E a gente vai falar de parto no SUS também esse mês. Então a gente aborda temas aqui de gestação, parto e pós-parto, né? E vamos ver, mais um com ela. Podem ficar animados que vai ser muito bom. A gente está tirando ela desse lugar de não aparecer em live, vai aparecer muito em live com a gente. Quem conhece a Flávia antes de ser pediatra sabe que ela já ia ser mesmo uma profissional de troca com os outros. Que legal. Muita gente que gosta muito de você. Receber esse quentinho na Bom. quarentena, então é muito bom, né? Ah, é. Olha, vamos marcar um Vamos encontrão no ver. final do ano. Vai ter a festa do Fardo de Ternura, festa de final de ano. A gente tem que se reunir. Com Porque, certeza. para comemorar tudo isso, viu? Caraca, eu amo pra caceta a Fernanda Melino. Declarações de amor para todo mundo. Que maravilhoso. Acho que é isso. Vai dar pra gente salvar a live. Na verdade, olha. Tem uma pergunta aqui que eu acho que dá para fazer no final. A gente ainda tem 5 minutos. Quais seriam as reais indicações de fórmula? Eu acho que a Flávia caiu. Não, voltou. De fórmula. Baixa Isso. hipogalactia. Hipogalactia é quando essa mulher realmente tem uma produção de leite, né? Isso é uma condição muito, muito rara e que existem algumas questões que a gente pode avaliar para chegar a essa conclusão de tia. Na maior parte das vezes, quando a gente tiver um bom manejo dessa amamentação, uma pega adequada para que esse bebê consiga fazer um ajuste aí de uma boa sucção para que essa mama seja estimulada da maneira ideal, a gente vai conseguir fazer com que essa mulher consiga produzir leite da maneira adequada para o seu filho. Mas se a gente tem alguma situação de hipogalactia real ou transitória, né, em função de um bebê internado em UTI, que essa mama não foi Uhum. estimulada, em função de uma cirurgia mamária, em função de um baixo ganho ponderal importante, de uma desnutrição, a gente vai sim precisar usar a fórmula e a gente pode fazer isso de algumas outras maneiras para que a gente consiga proteger essa amamentação. A gente pode fazer com translactação, a gente pode, se esse bebê já consegue pegar nessa mama, a gente pode usar a sondinha para a gente fazer a translactação, a gente pode usar a colher dosadora, a gente pode usar o copinho aberto. Então, não importa
consulta exatamente qual é o leite que vai estar oferecendo. O mais importante nesse momento vai ser a via de oferecimento desse leite para que a gente não esteja prejudicando a amamentação quando a gente conseguir realmente, de fato, estabelecer todas essas Isso aí. questões. Mas isso quase nunca é no primeiro dia de vida do bebê, porque a gente ainda vai avaliar tudo isso, né? A não ser bebês que nascem Isso, prematuros, né? Ou bebês que são pequenos para a idade gestacional, grandes para a idade gestacional, fizeram algum pico de hipoglicemia, isso, né? isso. Que às vezes a mãe ainda não tem o colostro, né, na quantidade que precisa para aquele caso específico, mas tem gente que passa por essas situações na maternidade e levam a fórmula para todo sempre, porque não Isso, são orientadas de como ir reduzindo, como ir vendo se isso, aquele bebê está bem isso, alimentado, bem hidratado. Tem vários sinais isso. que a gente vai percebendo no bebê, né, para saber se dá para ir reduzindo a fórmula ou não. E isso faz parte do manejo. A gente está em constante contato com essa família, a gente está orientando quais são os sinais que essa família precisa estar observando nessa criança, para que a gente tenha a segurança de que esse bebê está bem alimentado, de que esse bebê está bem hidratado, marcar consultas com mais frequência, né? A gente não pode espaçar essa consulta, a gente não pode fazer consulta mensal para um bebê que tem risco de hipoglicemia, que tem risco de desnutrição. A gente precisa Isso. acompanhar isso muito de pertinho. A gente precisa estar em contato constante com essa família. Até como se divide a fórmula para ofertar durante o dia é uma coisa que a gente vê que é importante fazer, porque depois a gente pensa na retirada, como é que vai ficar mais fácil para ir Isso, reduzindo a fórmula, né? Porque se você só diz isso, ele tem que mamar tanto por dia, a pessoa pode dar de qualquer forma, né? Então até isso entra no manejo da amamentação, né? Dizer quanto em cada mamada, né? Como que vai fazer essa oferta da fórmula. Muito isso. legal. E É de isso aí. preferência, Na prática é muito bom de ver, porque as famílias se sentem muito seguras com esses passos, porque receberam muita informação. isso. E é isso, terminamos. Todas as nossas lives a gente está deixando salva no nosso canal do YouTube. A gente não está deixando aqui no Instagram, que fica muito pesado. Então, essa deve ficar agora de hoje para amanhã aqui no Instagram, mas a partir de amanhã já vai estar lá no nosso canal do YouTube do Fardos de Ternura. Então, dá para ver, rever, indicar para as pessoas. Informação a gente acredita que tem que passar para todo mundo mesmo. Calma aí. Perfeito. Fórmula precisa ser prescrita com critério e a retirada precisa ser supervisionada. Não dá para reavaliar um mês. Exatamente. Às vezes a gente vai acompanhar uma consultoria, né? E aí um bebê. Aí, quando você tem a próxima consulta? Só daqui a um mês. Fala, meu Deus. Não, olha, é melhor você marcar com menos tempo. Daqui a um mês é muito tempo, muita coisa mudou, né? Em um Isso. E mês. uma coisa importante também é a gente avaliar a questão da curva, né? O que é a curva? Qual é o desejo que as pessoas têm de que os seus filhos respeitem a Isso. curva e estejam dentro daquela linha verde ou acima da linha verde, que estejam ali. Cada bebê é único, cada bebê vai crescer e se desenvolver Aham. única. O que a gente precisa é ter um olhar atento para esse crescimento e acompanhar a linha que esse bebê vai traçar para ele, né? Então, se Sim. existe algum risco de que esse bebê não esteja crescendo, se desenvolvendo de maneira ideal, a gente vai sim fazer um acompanhamento mais de pertinho. Mas a gente não pode só parabenizar aquele bebê que ganhou 30 gramas dia, porque nem todo bebê vai Isso. ganhar 30 gramas Ou dia. que tem um monte de dobrinha, né? É Isso. todo gorducho. Aí esse tá É. bem, o outro que é mais magrinho, não. Cada bebê tem um biotipo, cada bebê vai crescer de uma maneira, vai ganhar peso de uma maneira. O que a gente precisa estar ali é acompanhando de maneira fiel o crescimento desse bebê, colocar esse bebê dentro da curva dele, acompanhar esse bebê dentro da Isso. curva dele e explicar para essas famílias que nem todo bebê precisa estar dentro da curvinha verde, acima da curvinha verde, né? Isso é É isso aí. importante também, e isso também faz com que muitos pediatras acabem prescrevendo fórmula de maneira inadequada. Porque esse bebê não ganhou 25 gramas dia, não ganhou 30. Então, vamos prescrever a fórmula porque está aquém do que essas pessoas É acabam isso aí. Precisa desejando, estar né? em ascendente, né? Precisa estar em ascendente, E mas não isso, necessariamente isso. em cima do verde, né? Isso aí, Isso, isso a é gente muito, muito pode importante. estagnar, a gente não pode descer, a gente precisa subir.
mas cada um vai desenhar a sua própria curva. Isso aí. Então é um atendimento que tem um olhar, tem que ter um olhar individual. A gente está falando de ser humano, né? A gente não está E, falando de uma fábrica que está produzindo um produto específico e você vai botando tudo igual para aquele produto, né? É um ser humano, isso, né? Que tem suas particularidades. Que bom. isso. Agradeço por ter Olha, achado vocês nesse momento de gestante. Ai, 30 segundos. Muito obrigada, gente. Muito, muito obrigada, Flávia. A gente se vê esse mês obrigada a ainda você. e depois da Agradeço. pandemia, muitas vezes, por favor. Deus quiser. Um Beijo. beijo. Tchau.